E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, sejam todos muito bem-vindos, inclusive você de outras torcidas, a mais um vídeo do canal. Ontem o São Paulo folgou, os jogadores folgaram, só 2 jogadores treinaram, então eu me dei o direito de ter uma folguinha também, e dar uma folguinha para vocês também, de ficarem um dia livre da carinha do tiozinho. Mas hoje temos algumas novidades aí que eu queria conversar com vocês, inclusive fazer umas enquetes aí, fazer umas perguntas em relação a algumas notícias que saíram ontem e hoje, alguns debates aí, conversando com os amigos meus aí nas redes sociais, até no próprio canal, alguns comentários de vocês que eu queria debater. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no vídeo, tem que ser com alegria, hein, como me lembrou aquele seguidor. Se inscreva no canal, like nos vídeos, ative as notificações, o sininho para receber as notificações. E minhas redes sociais estão aí na descrição também, me acompanha. O Facebook pessoal tá lotado, eu sempre falo. Mas as outras redes aí, blog do Barolo, site, Twitter, Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo. Barolo Vídeos no Facebook também. Me adicionem lá pra gente debater o São Paulo Futebol Clube. Lembrando que 70 mil inscritos, aquela camiseta feminina, aquela camiseta do blog do Barolo e a mochila do São Paulo pro ganhador que comentar com respeito, com educação, aquela tradicional classe da torcida tricolor. Já tem gente que tá achando que a gente estagnou nos inscritos, aí que ninguém se inscreve mais. Você discorda dessa opinião. Aliás, toda vez que alguém coloca em dúvida o número de inscritos, que o canal vai crescer ou não, essa pessoa sempre se ferra. E eu faço questão de lembrar o nominho dela quando a gente bate os objetivos, e o próximo agora é de 70 mil inscritos. Vamos lá, falar Teve um assunto aí, muita gente conversou comigo nos comentários até depois do jogo contra o Bahia, depois da rodada, né, que o Inter venceu o Grêmio, depois que o Palmeiras venceu o Corinthians. Muita gente também comentou sobre a declaração do Aguirre em relação ao camisa 12. Disse que não vai tirar o cara do gol, que ele é o melhor que nós temos. Bom, amigos, se ele é o melhor que nós temos, realmente perdi as esperanças, porque se o Aguirre acha, os preparadores de goleiro acham que o camisa 12 é o melhor que a gente tem. E daqui a pouco eu vou falar do Lucas Perry também, tem umas informações sobre ele aí. Ele voltou a ser relacionado, daqui a pouco eu vou explicar o motivo, que supostamente teria sido o motivo que ele voltou a ser relacionado para os jogos. Ele não estava sendo relacionado, foi agora nos últimos 2 jogos. Daqui a pouco eu explico para vocês. Bom, falei que folgou, menos o Araruna e o Everton. A gente deve ter a volta dos titulares aí para a partida contra o Santos, que vem embaladíssimo, o Santos do Cuca. O Everton tá correndo, já tá quase pronto. A gente deve ter o desfalque. O Araruna tá com problema no tornozelo. O Regis não vai jogar. O Bruno Pérez também tá se recuperando. A gente pode ter problemas na lateral direita, porque o Bruno Pérez tá vindo de problema muscular. Apesar de o Aguirre estar otimista que ele possa enfrentar o Santos, o Regis está suspenso e o Araruna tá machucado. Então a gente não tem quem vai jogar na lateral direita. Acho que em último caso ele pode colocar o Hudson ali na lateral improvisado. Mas eu acho que a gente vai ter a volta do Reinaldo, então já fica forte ali do lado esquerdo. E daqui a pouco, essa é uma enquete que eu queria falar com vocês sobre a força do elenco do São Paulo. Daqui a pouquinho a gente fala. Antes eu só queria falar de uma pesquisa, aquelas matemáticas de novo, né? Já começaram a sair, depois de mais uma rodada, saiu mais um monte de matemático falando aí das chances de título de cada um. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu acho que, como eu falei da outra vez, ainda é muito cedo. E outra coisa, os cálculos que são feitos aí, a matemática é muito esquisita. Por exemplo, o São Paulo estava com 50 e tantos % de chance de ser campeão, depois que venceu o Bahia e os outros times ganharam, caiu para 18% na conta de alguns, porque o Inter com 55%, o Palmeiras com 25%, mesmo estando atrás, o São Paulo tem mais chances matemáticas de ser campeão. É porque eles fazem um cálculo de os adversários, próximos adversários, se o jogo é fora ou em casa, o retrospecto do time nas últimas rodadas, o retrospecto do time contra esses próximos adversários. Mas eu acho que isso é tudo uma bobagem, porque a gente foi pegar o Paraná, que estava lá embaixo, achando que ia ser um jogo fácil, empatou. Então não dá para fazer um cálculo muito... E mesmo até o cálculo das próximas rodadas em relação ao Internacional, São Paulo, Grêmio, Atlético, Flamengo, que estão disputando o título ali, eu acho que não tem jogo fácil para ninguém. Alguns times ainda vão oscilar, ainda falta muita rodada ainda, muita coisa vai acontecer. Então eu acho que essas pesquisas... Aí vou parar até de falar dessas pesquisas, viu, gente? Que da outra vez que eu falei também, muita gente fala, isso aí é bobagem, isso aí não adianta nada. Eu também vou falar. Só falei dessa porque algumas pessoas comentaram dizendo isso, que não vale absolutamente nada. Mas só para você saber, eu não vou falar mais disso, também são números que a gente... previsão futura, não dá para saber. Sobre os próximos jogos, vamos que nem o Aguirre choco a choco, como o Aguirre fala. Eu não vou falar os próximos jogos de cada um dos nossos adversários, porque é uma lista grande. Vamos falar do próximo. O Internacional pega a Chapecoense desesperada fora de casa, o Flamengo pega o Vasco em Brasília e o São Paulo pega o Santos na Vila Belmiro. 3 jogos, teoricamente, o jogo mais fácil é do Inter,
que é o líder do campeonato aí, depois da vitória contra o Grêmio. E o Flamengo joga um clássico, é um campo neutro, mas é muito flamenguista lá em Brasília, com certeza. Então, nossa pedreira é o Santos, que vem crescendo. Daqui a pouco eu vou falar do Santos também. O que eu queria ver com vocês é o seguinte. Tava um debate aí outro dia nas redes sociais, muita gente conversando comigo também. Vocês acham que o São Paulo tem o pior elenco? O elenco menos qualificado, o mais enxuto e o pior elenco? Menos favorecido de elenco em relação aos times que estão disputando o campeonato? Em relação ao Palmeiras, óbvio. Em relação a Grêmio, em relação a Inter, Atlético, Flamengo. Eu acho o seguinte, eu acho que sim. A gente tem um elenco reduzido e eu acho que o problema do São Paulo é o seguinte. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, pode discordar à vontade, ou o que vocês acham. Eu acho o seguinte, a gente tem algumas posições ali, poucas, que se tirar o jogador titular, o reserva cumpre bem a função. No gol, esquece, no gol não temos goleiro. Se o Sidão é o melhor, imagina os outros dois, realmente, na opinião da Gui. Então não vou nem falar de goleiro. Na zaga ali, eu acho o seguinte, nós temos 3 bons zagueiros. Se sai um, entra outro, a defesa fica mais ou menos bem composta. Se a gente perde o Bruno Alves, tem o Anderson Martins e o Arboleda. Se perde o Arboleda, tem o Anderson Martins e o Bruno Alves. Se perde o Anderson Martins, tem o Arboleda e o Bruno Alves, que eu acho que é a melhor zaga, então a gente tá bem. Na volância ali, eu também acho que, perdendo um ou outro, por exemplo, você perde o Jusilei, tem o Hudson e o Lisieiro que podem jogar. Você perde o Hudson, tem o Jusilei e o Luan que pode jogar. Então eu acho que também essa vaga tá bem suprida a nossa necessidade ali se a gente perder um desses jogadores. O resto, amigo, eu acho que a gente não tem substituto à altura. Quer ver? Vamos analisar comigo. Laterais. Mesmo que o Bruno Pérez não seja aquele lateral que a gente sonha, ainda não é. Se ele sai, quem que vai jogar? Por exemplo, o Regis está suspenso. Quem que vai jogar? O Araruna na lateral? Não é a mesma coisa. Desculpa, não acho que não é a mesma coisa. Você vai colocar quem? Hudson, que não é lateral, vai jogar improvisado. Então, na lateral direita, se a gente perde o titular, o substituto não está à altura. Na lateral esquerda, a gente perde o Reinaldo, entra o Edmar. Vocês acham que é a mesma coisa? Apesar que o Edmar tem crescido muito com o Aguirre, hein? Vale a pena salientar, o Edmar cresceu muito com o Aguirre. Vocês acham que é a mesma coisa? Eu não acho que seja a mesma coisa. Meia, perde o Nenê. Quem que a gente vai colocar? O Shailon? Vai colocar o Everton Felipe, que ainda não convenceu? Também é outra posição que se perder um titular, a gente se ferra. Centroavante, perdeu o Diego Souza, que mesmo eu achando que ele não é jogador para ser centroavante desde que ele chegou no São Paulo, mas ele sai do time, entra o Trellis, mesmo Magic, Trellis, fazendo gols decisivos, também eu acho que o reserva não está à altura do titular. E nas duas pontas, para mim, é mais claro ainda. A gente perde o Rojas, não tem ninguém ali para suprir o lugar dele com a mesma eficiência, e vocês estão sentindo a falta que faz o Everton ali, com a Aguirre tendo que improvisar a lateral esquerdo. Então eu acho sim que o São Paulo tem o elenco mais deficitário desse grupo todo, é o menor elenco, diferente de Palmeiras, que lá dinheiro nasce em árvore, diferente do Grêmio, diferente do Flamengo. Eu acho que quando a gente perde algumas peças, as peças de reposição não são iguais, não funcionam igual. Mas a minha opinião é apenas a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês, tá? O que dá para animar a gente nessa fase final aí do campeonato é que a campanha no Morumbi tem sido muito boa, é parecida com a do Inter, 80 e tantos % de aproveitamento. A gente tem 9 vitórias e 3 empates, não tinha uma campanha boa assim no Morumbi desde 2004. Então acho que dá para animar. Sei lá, o Morumbi tem sido uma força realmente, como tem sido o Beira-Rio pro Internacional, né? Então eu acho que mesmo que tendo o fator casa, a gente vai ter que vencer fora, tem confronto direto ainda também. A gente vai jogar contra o Inter, vai jogar contra o Grêmio, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. O Inter tem uma sequência teoricamente mais fácil, mas eu acho que isso a gente vai ver no dia a dia, no jogo a jogo, como diz o Aguirre. Antes de falar do Lucas Perry, vocês viram que o São Paulo fez uma parceria aí com o Spotify? Legal, né? Os jogadores ganharam fones de ouvido, agora tem playlists do São Paulo no Spotify. São algumas playlists bem legais. Por exemplo, Vem pro Morumbi, é uma playlist com músicas ouvidas a caminho do estádio. Made in Cotia, são as músicas ouvidas pela molecada do Sub-20. Melhores do Morumbi, que legal, os grupos, as bandas que tocaram no Morumbi. Então tem um monte de outra. Refis, que são os jogadores escutam quando estão no refis ou quando estão em treinamento. E ainda vão adicionar mais ainda, vai ter as músicas preferidas de cada jogador, pode ter também cantos da arquibancada. Eu acho bem legal. Pô, eu acho bem legal desde que o São Paulo se associou com o PES, lá, o jogo, o videogame. Acho que é legal se modernizar, faz parte, é bacana. Eu curto, gostei. Não tem Spotify, tem um outro stream, mas o Spotify é bem bacana. Eu acho legal essa postura da diretoria do São Paulo, de se modernizar, de ser uma coisa das tendências. Aí se você tiver o Spotify, curte lá a playlist do Tricolor Paulista, certo, gente? Queria falar do Santos também, ó. O Cuca tá brilhando lá, hein? O Santos tava numa draga desgraçada com
o Jair Ventura foi pro Corinthians e o Cuca levantou aquele time lá, apesar da confusão política toda lá, tô pedindo a cabeça do presidente, é uma zona o Santos politicamente, mas o time tem crescido, vai ser dificílimo o jogo contra eles, também eles têm a semana inteira para descansar, Gabigol, 5 gols em 3 jogos, artilheiro do campeonato com 12 gols, o Santos cresceu muito, a gente vai precisar de todos os titulares contra eles lá mesmo. Outra coisa que eu queria falar para vocês, o Gabigol disse, numa entrevista ontem no Bem Amigos, que ele morava, quando ele tinha 8 anos de idade, ele morava em São Bernardo do Campo, treinava no São Paulo e pegava 3 ônibus para ir no Morumbi, era muito difícil, e recebeu uma proposta do Santos, e como ele disse que o São Paulo não ajudava muito, ele foi embora para o Santos, não se arrepende, também, sinceramente, não é um jogador que futebol me agrada, espero que não jogue nada contra a gente, como não jogou no último jogo. No penúltimo ele fez gol pelo Paulista, aliás, foi o dia que ele fez, o São Paulo perdeu de 1-0, uma das poucas derrotas no Morumbi, e que seja feliz no Santos, foi mal na Europa, para mim não é um jogador que me encanta, é um Cueva mais novo, Cueva brasileiro. Em todo caso, uma última informação, falar do Lucas Perry. Antes, a Independente pediu para a diretoria do São Paulo abrir o treino de sábado, antes do Clássico. Prometem um público recorde lá para apoiar o time. A diretoria do São Paulo não decidiu ainda se vai liberar ou não. Eu acho legal pra caramba. Eu fui nos 2 treinos que teve no Morumbi, teve a primeira vez que foi feito, que reuniu 18 mil pessoas, e no CT eu também estava lá, tem até vídeo desse treino no CT aí. Só que lembrando, a gente perdeu os 2 jogos que teve apoio da torcida no treino, os 2 por Palmeiras, coincidentemente. O primeiro 4-2 na arena deles e depois o outro por 3-1. Então, é legal dar apoio e tudo, mas não que isso signifique que a gente vai ganhar alguma coisa. O Lucas Perry voltou a ser relacionado porque dizem alguns setores lá no Morumbi, diz o seguinte, que o menino estava desmotivado. Também, né? Você treina lá, você vê o camisa 12 fazendo o que ele faz, e o treinador fala que ele é o melhor, você tem que desmotivar mesmo. O moleque estava desmotivado, a diretoria, a comissão técnica decidiu chamá-lo, ele voltou a ser relacionado, e ele também estaria abatido, estaria no condicional, porque não dá para ter certeza, não estou dentro da cabeça do cara, mas é a informação que eu recebi, que ele estaria abatido porque não saiu nessa janela de transferência, não está jogando, ele tem 20 anos apenas, teve uma sondagem do futebol europeu, mas ele não teria saído por quê? Porque ele não tem passaporte europeu, que ele está resolvendo esse problema, ele vai ter passaporte europeu a partir desse mês, ou no máximo mês que vem, e aí, numa contratação para um time do exterior, ele não entraria como estrangeiro. Então, eu não sei, eu acho que esse menino logo vai embora sem ter tido nenhuma chance. Não sei sinceramente se ele está pronto, mas camisa 12, realmente, como disse um seguidor, um inscrito do canal aí que fez um comentário que é bem interessante, é o seguinte, o Aguirre manter o camisa 12 no gol é a mesma coisa que você está doente, morrendo, e está com medo de trocar o remédio por ser o remédio errado. Mas já está tomando o remédio errado, né, amigo? Mas essa é a decisão do Aguirre, eu não vou falar mais nada. Vamos ver se não vai custar para nós o campeonato, a manutenção do camisa 12 no gol. Para mim, ele foi responsável das 3 derrotas do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ele foi responsável direto por 2 delas, contra o Palmeiras e contra o Atlético. Certo? Vamos ao tradicionalíssimo Momento Maguila, que o vídeo já tá gigantesco, tá vendo? Não gravo um vídeo num dia, no outro falo que nem uma matraca. Um abração para o Adael Adriano, de Joinville, Santa Catarina, Paulo Roberto, aqui da capital paulista, Ângelo Márcio, de Vitória da Conquista, na Bahia, André Mazardo, de Vitorino, no Paraná. É isso? Vitorino, no Paraná. Jonathan Sbavia, de Porto Alegre. E um abração especial para o Ezequiel Silva e para a namorada dele, a Viviane dos Santos, que, aliás, Viviane disse ele que não me odeia, que também assiste o canal do tiozinho. Eles são lá de Pilão Arcado, na Bahia. Certo, gente? Então, fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo. Amanhã eu volto com mais informações do nosso tricolor. Semana decisiva, vou acompanhar os treinos aí, mesmo de longe, mas vou acompanhar para trazer as informações para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Uma ótima restinho de terça-feira. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.